Povo maravilhoso de Porto Alegre, boa noite! Muito bem, a partir de agora nós entramos nesse universo maravilhoso do Apocalipse e do Armagedon. Hollywood preparou um filme chamado Armagedon. Nesse filme que eles prepararam, eles colocam o Armagedon como sendo um grande asteroide que vem ao encontro da Terra, ou de encontro com a Terra, vai se chocar com a Terra, e para isso eles montam uma equipe de astronautas que vai interceptar esse asteroide. É uma missão impossível. Será que o Armagedon, segundo está escrito na Bíblia, é o choque de um asteroide com a Terra? E a minha pergunta primeiro é assim: será que existe essa possibilidade de um asteroide se chocar com a Terra? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Oh, mas você está tão certo disso, hein? Se existe essa possibilidade, então o Armagedon é o choque de um asteroide com a Terra. Sim ou não? Que coisa interessante. Vocês dizem que há possibilidade. Então vocês acreditam que, embora exista a possibilidade, o asteroide não vai se chocar com a Terra. É isso? Agora ficou uma confusão danada. Agora eu vi que ficou uma confusão mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar estudando. Primeiro eu quero dar uma aulinha para vocês do que é um asteroide, porque eu falei um asteroide vai se chocar, e eu sei que muitos de vocês, todos nós já ouvimos falar em asteroide, mas eu mesmo fiquei assim interessado no assunto e fui buscar mais a fundo. Asteroide, aí diz o seguinte, que asteroides são corpos rochosos e metálicos que possuem órbita definida ao redor do Sol, ficam orbitando e podem chegar a medir algumas centenas de quilômetros. Agora, eu achei interessante que diz ali, são corpos rochosos e metálicos, é meio que assim, uma mistura de pedra com metal, só que é um negócio que pode medir algumas centenas de quilômetros. Então, eu vou pegar esse asteroide e vamos colocar o asteroide dentro de um quadro, porque ao estudar isso aqui, eu encontrei outros nomes interessantes, como por exemplo, meteoroide. Já ouviu falar em meteoroide? Então, vou trazer uma novidade para você. Meteoroide, o que é um meteoroide? Corpos resultantes do choque entre dois asteroides. Ou seja, um asteroide se choca com o outro, pá! Vira um monte de pedaços, e esses pedaços são... Olha, eu não sei se eu estou sendo bom professor, mas você não respondeu. Esses pedaços são os? Meteoroides, exatamente. Agora vamos colocar o nosso meteoroide lá no nosso quadro também, e o próximo que eu quero estudar com vocês, porque eu encontrei lá também, meteoro. Isso a gente já ouviu falar, não ouviu? E o que é um meteoro? Diz o seguinte: é um traço luminoso que surge quando um meteoroide entra na atmosfera. Ou seja, dois asteroides se chocaram, os pedaços foram, mas um desses pedaços entra na atmosfera terrestre e surge um traço luminoso. O nome disso é meteoro. Então quando a gente pode assistir lá na atmosfera, é um meteoro. Mas você já ouviu falar em meteorito? E o que é meteorito então? É diferente do meteoro? Olha, diz o seguinte: o meteorito é quando um meteoroide não se queima na atmosfera, porque quando ele entra na atmosfera, esse traço luminoso é porque ele começa a entrar em combustão. Se ele não se queimar todinho na atmosfera, qualquer pedaço que tocar a Terra, ele é chamado de meteorito. Que bela aula aqui nós tivemos, né? A respeito dos asteroides. Agora você consegue lembrar a diferença entre o asteroide? O asteroide é bem maior, porque ele vai só diminuindo de tamanho, né? Até chegar um meteorito já
trombou lá, já saiu um pedaço, partícula para lá, passou na atmosfera, queimou uma parte dele na atmosfera e o que sobrou caiu na Terra e caiu um meteorito. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro, ele ficou completo, e eu quero levar vocês para um passeio, um pouquinho de tempo atrás aí, numa cidade que não fica perto daqui, essa cidade com esse nome bem fácil, que se chama... Olha que vocês estão muito craques nesse nome difícil. Chelyabinsk. E aonde fica Chelyabinsk? Mas é muito difícil saber, mas eu vi que vários de vocês falaram, né? Chelyabinsk fica na Rússia, dentro do território da Sibéria. Fica mais ou menos a 1.500 quilômetros de Moscou. Essa é a cidade de Chelyabinsk. É uma cidade muito fria. E em 15 de fevereiro de 2013, não muito tempo atrás, aconteceu alguma coisa muito diferente ligado com tudo isso que eu estava falando. Os repórteres noticiaram, estava menos 18 graus do lado de fora, quando de repente nessa cidade foi visto um traço luminoso riscando o céu, um barulho muito forte passando junto. As pessoas, isso é muito rápido, não é? As pessoas olharam para aquilo, carros passando, existem filmes na internet de pessoas que filmaram. Na verdade, esse corpo luminoso, ele entrou passou a 54 mil quilômetros por hora, ali, naquele momento, ele estava nessa velocidade, e de repente, antes de se chocar com a Terra, aconteceu uma coisa interessante. Olha a massa dele. Ele era de 19,8 metros de diâmetro. Não era tão grande assim, era 19,8 metros de diâmetro. Não tão grande. Porém, olha o peso dele. 13 mil toneladas. Esse era o peso dele. Ou seja, um corpo rochoso, metálico, muito pesado, passou naquela velocidade tremenda e antes de se chocar com a Terra, ele explodiu. Fez um barulho tremendo, uma explosão muito forte. E o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram. Primeiro, janelas de muitos prédios começaram a explodir também. Vidros estilhaçaram, por isso atingiu algumas pessoas que foram parar no hospital. Aliás, foram várias pessoas. Eles estimam que mais ou menos 3.000 edifícios foram danificados ali, não é? Alguns muito danificados, como, por exemplo, você vê ali, naquele lado ali, uma fábrica de zinco que foi totalmente destruída com a explosão daquele corpo celeste que passou, explodiu na atmosfera e depois caíram alguns meteoritos. E eles encontraram esses meteoritos que finalmente tocaram o solo, não é? Pegaram esses meteoritos para estudar os meteoritos. E nós chegamos aqui à história de um meteorito. Mas eu comecei falando de asteroide, porque um meteorito não é capaz de destruir o planeta Terra. E essa pergunta que não quer calar, e eu quero que você faça junto comigo. Mas e o asteroide? O que tem a ver essa história com a história do asteroide que possivelmente se chocaria com a Terra? E eu vou dizer o que ele tinha. Um pouco antes disso, tinha acontecido que um asteroide foi detectado pelo Observatório Astronômico de Granada. Ele passou muito perto da Terra e foi detectado meio que assim, de última hora. Ele não era tão grande assim, media mais ou menos aqui, a metade de um campo de futebol. Só que o último asteroide que passou assim tão perto da Terra, ele provocou uma destruição tremenda. Ele aconteceu em Tunguska, na Sibéria também, por eles terem um território tão grande, acaba a incidência ali sendo maior, não é? E devastou uma área de 2.000 quilômetros quadrados. A explosão dele causou uma destruição 180 vezes maior do que Hiroshima e Nagasaki. Coisa tremenda. Você vê, um asteroide que nem era tão grande assim, pequeno. Acontece que isso aí, o que aconteceu, não ofereceu risco para a vida humana e para a nossa subsistência no planeta. Mas eles dizem que entre 2080 e 2011, esse mesmo asteroide vai voltar e dessa vez ele vem muito, muito, muito mais perto da Terra.
Uau! Então você está certo. Realmente pode acontecer que um asteroide se choque. E não precisa ser só esse, pode ter qualquer outro asteroide. E o que eles prevêem, então, como solução para isso? Hoje, a solução é assim: nós esperamos que no futuro a gente tenha alguma solução para esse assunto. Ou seja, ainda nós estamos meio aí pendurados, né? Não tem uma certeza, não tem uma coisa confirmando, mas que o ser humano seja capaz de interceptar um corpo celeste como esse. Só que a Bíblia fala também de uma pedra gigante vindo se chocar com a terra. E a minha pergunta é assim: qual será que é a conexão entre esse asteroide ou esses asteroides que podem se chocar com a terra? E a gente lembra mesmo que um asteroide ele é formado de quê mesmo? Isso mesmo, rocha e metal, né? E eu quero entrar com você um pouquinho dentro desse mundo da Bíblia, dessa história que aconteceu 605 anos antes de Cristo, no império chamado babilônico. E o que isso tem a ver com o Armagedon? Primeiro, o Armagedon, na Bíblia, ele aparece no livro de Apocalipse. E o texto bíblico é exatamente Apocalipse 16, 13, onde diz: então vi, 13 em diante, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Bom, primeiro de tudo já aparecem 3 personagens aqui que a gente tem que gravar na mente. Eu sei que você não vai decorar isso aí, mas você já começa a gravar na sua mente esses 3 personagens. O primeiro deles é o dragão. Que será o dragão na Bíblia? O outro é a besta, e o outro é o falso profeta. Vamos lá falar de novo? Então, primeiro, você que está em casa, fala com a gente. Vamos lá. Primeiro é dragão, segundo é a besta, terceiro é falso profeta. Aí está dizendo que saiu da boca deles 3, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Isso é linguagem apocalíptica. Ele está usando símbolos, e a gente vai ver que todos os símbolos do Apocalipse são interpretáveis. Como? Só é válida qualquer interpretação da Bíblia se a Bíblia mesma se auto-interpretar. Não tem como aceitar qualquer outra interpretação da Bíblia que alguém dê a não ser a própria Bíblia. O próximo verso, que é o verso 14, diz: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Você está vendo? Espíritos semelhantes a rãs, já está dizendo o que são. Começou a explicar. São espíritos de demônios, ou seja, aqueles 3 lá, o dragão, a besta e o falso profeta, não são coisa boa, não. Não são flor que se cheire, não. Porque diz que da boca deles saem espíritos de demônios, e o mais incrível, e eu quero que você guarde também, guarda na sua cabeça, informação importante, a gente tem que guardar. Quer dizer que, embora eles sejam espíritos de demônios, eles fazem milagres. Milagres. Uau, mas que informação! Então quer dizer que espírito de demônio é capaz de operar milagre? É o que está dizendo o Apocalipse. Isso aqui é uma profecia futura, e você vai entender e vai ver que essa profecia futura não é uma profecia futura, não. É uma profecia futura. Sabe como é que é? Você vai ver que nós estamos pisando nas pegadas do profeta já. Por isso que é importante. É por isso que a gente está trazendo o assunto do Armagedon para você. Porque esse assunto, ele é urgente. A gente está começando 600 anos antes de Cristo, mas nós vamos terminar nos dias de hoje. E daqui a pouco nós vamos saber o que vai se desenrolar amanhã, depois de amanhã, e você vai ver que depois da série Armagedon, nunca mais você vai assistir os noticiários com os mesmos olhos que você assiste hoje. Você vai assistir de um jeito diferente. Então diz: eles vão aos reis de todo o mundo, não necessariamente reis, os governantes de todo o mundo, ou seja, esses operadores, espíritos de demônios, operadores de milagres, vão aos governantes de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha
do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, e nós chegamos ao nome Armagedon. Armagedon é o lugar onde vai acontecer essa grande batalha, que é chamada a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É aquele dia que as pessoas, jocosamente, muitas dizem assim: o dia do juízo. O dia do juízo é esse dia, o dia em que Deus há de julgar os atos de toda a humanidade. E assim, quer a gente queira, quer não, a Bíblia diz que vai acontecer. Quer você acredite ou não, a Bíblia diz que vai acontecer. E aí de repente você diz: tá, legal, mas e daí? Quem é a Bíblia para me falar alguma coisa? Eu não acredito na Bíblia. Eu não consigo acreditar na Bíblia. A Bíblia é digna de confiança? Será que eu posso acreditar naquilo que a Bíblia fala para mim? No que a Bíblia diz? Será que eu posso acreditar no que ela fala? Bom, então diante do texto do Armagedon eu posso presumir que o Armagedon, na verdade, porque esses espíritos de demônios enganadores, eles vão aos reis de todo o mundo, aos governantes, de alguma maneira eles agem nesses governantes e reúnem esses governantes para uma guerra num lugar chamado Armagedon, e se estão os governantes, todos os governantes do mundo inteiro, quer dizer que o Armagedon vai ser então uma 3ª guerra mundial, sim ou não? Não. Como não? Não vai ser uma 3ª guerra mundial, o Armagedon? Segundo o texto que nós lemos? Bom, isso você vai saber durante a série, não adianta. Essa curiosidade vai ficar porque nós vamos revelando aos poucos, a Bíblia vai nos revelando aos poucos. O que a gente vê é que o mundo está agitado, cada vez mais agitado. Há pouco tempo atrás nós tivemos aí as 2 Coreias numa animosidade tremenda, em pé de guerra. Não faz muito tempo a gente teve a China e o Japão também numa animosidade tremenda. A gente sempre percebe que em qualquer movimento político e de guerra, os Estados Unidos estão sempre ali metidos no meio dessa coisa de guerra. Falou em guerra, a gente lembra nos Estados Unidos da América. Dá uma olhada nesse quadro aqui. Aqui está dizendo, mostrando os países que possuem energia nuclear. Eles estão ali, daquele lado esquerdo. E aqui desse lado, os que possuem armas nucleares. E no meio, aqueles que possuem os 2, e entre eles a gente encontra aqui Rússia, Índia, Ucrânia, China, Alemanha, Paquistão, Israel, Coreia do Norte, Turquia. Esses países possuem armas nucleares, produzem energia nuclear. E dá uma olhada no potencial atômico que nós temos. Nossas armas nucleares possuem potencial atômico para destruir a raça humana 50 vezes em menos de 1 hora. Ou seja, seria capaz de destruir em menos de 1 hora 50 vezes a raça humana. Esse é o poderio nuclear que está na mão desses governantes de todo o mundo e que a Bíblia diz que serão daqui a pouco reunidos por espíritos de demônios que fazem milagres, são enganadores, vão ser enganados, eles vão ser levados para essa grande batalha do Armagedon. Apenas 1% de todo o arsenal nuclear do mundo seria suficiente para acabar com a civilização. 1% só de todo o arsenal. O homem sempre teve essa coisa de querer conquistar o mundo. É ou não é? Isso sempre existiu e ainda existe até hoje. Pode ser até que os governantes tenham mudado de tática, o jeito deles. Pode ser que ninguém vai abertamente dizer assim, não, vou construir um poderio aqui e vou através de guerra conquistar o mundo. Mas as pessoas, os governantes tentam conquistar o mundo através de outros métodos políticos, articulações. O último império mundial que nós temos foi Roma. Olha, esse povo é sabido, também escrito desse tamanho lá, ó. Roma, último império mundial. Esse foi o último império mundial que a gente teve. Aliás, dos impérios mundiais foi o que teve maior duração, durou mais tempo. Depois de Roma,
que foi o último império, quando foi acabando o Império Romano, a Europa foi dividida. Inicialmente, nas batalhas que houve, se caracterizaram ou se levantaram 10 sub-reinos maiores, que foram representados inicialmente pelos francos, alamanes, burgúndios, suevos, vândalos, e que se tornaram aí França, Alemanha, África, Espanha, Inglaterra e tal, como a gente está vendo nesse quadro. Isso é história, isso foi o que aconteceu depois que o Império Romano dominou. E aconteceu o seguinte, depois disso, eles tentaram fazer um império mundial. Eles quem? Ora, esses países da Europa. Eles tentaram conquistar, governantes tentaram conquistar o mundo inteiro de novo. Inicialmente, antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, antes de Hitler e antes de Napoleão, eles tentaram através de casamento. Dá uma olhada nesse camarada aqui, ele é o rei Cristiano IX da Dinamarca. Ele se casou, primeiro, ele é chamado o sogro da Europa. Por quê? Ele se casou com essa senhora chamada Luísa de Hesse. E eles tiveram esses 6 lindos pupilos que aí estão nessas fotos, né? Quando se fala de história, é lógico, essas são as fotos que a gente consegue, né? Agora dá uma olhada como é que eles tentaram se casar, ou casar um de um país com outro de um país, para ver se conseguiu uma hegemonia mundial e conseguisse montar um império mundial. Por exemplo, um dos filhos dele, que é o rei Frederico VIII da Dinamarca, ele se casou com a Luísa da Suécia. Já deu Dinamarca com Suécia. Eles tiveram esse meninão aí, que foi o rei Frederico VIII da Dinamarca, que foi o rei da Dinamarca. E também o rei Håkon VII da Noruega. Aí o que acontece? Outro filho deles, que é aqui a princesa Alexandra, ela se casou com o rei Eduardo VII do Reino Unido. Olha só as amarrações, né? E aí, logo em seguida, outra, que foi a princesa Dagmar, ela se casou com o czar Alexandre III da Rússia. Eles tiveram o czar Nicolau da Rússia, um nome um pouco mais conhecido para nós. Depois o outro filho deles, ou a outra filha, que é a princesa Tira, ela se casou com o Ernesto Hanover, duque de Cumberland, e eles tiveram o príncipe Valdemar. Coitado dele, olha a foto que nós conseguimos, não dá nem para ver direito a foto dele, né? Mas esse aí, dá para ter uma noção do Valdemar, né? Que casou com a Maria de Orleans, que provavelmente tem sido alguma parente nossa meio distante, né? E o rei Jorge da Grécia, que se casou com a Olga Constantinova da Grécia, e que tiveram o rei Constantino I da Grécia. Olha, as misturas foram tão grandes que a rainha Elizabeth, ela é chamada de a prima da Europa, ou ela é parente de todo mundo na Europa, porque ela é prima do Alberto II da Bélgica, do Harald da Noruega, do Juan Carlos da Espanha, do Gustavo da Suécia, mas tem mais parentesco envolvido. Ela também é parente dos antigos reis Miguel da Romênia e do Constantino II da Grécia, além do que ela também é parente das antigas casas da Prússia, da Alemanha, da Rússia e do último rei de Portugal. Uau! É muita história, não é? Ou seja, eles tentaram de todos os meios se casar, mas a pergunta que não quer calar: o que essa história tem a ver com o asteroide? Fala sério, porque nós começamos a falar de um asteroide, não é? E o que essa história toda tem a ver com o asteroide? Por que eu comecei falando do asteroide? É porque na Bíblia, como eu já falei, a Bíblia conta a história de uma enorme pedra que veio e se chocou com o planeta Terra. E a minha pergunta é: será que o Armagedon não é um asteroide? Porque guerra, eles tentaram conquistar o mundo depois disso por guerra, não conseguiram. Tentaram por casamento, não conseguiram. Aliás, depois deles ainda vieram Napoleão Bonaparte, e depois ainda o Hitler, que também não conseguiu. E a Bíblia fala dessa pedra gigante. Vamos então entender como é que a Bíblia fala dessa pedra gigante. Esse texto está em Daniel capítulo 2, e você é meu convidado especial para pegar a sua Bíblia e ler Daniel capítulo 2. Lê Daniel 2. Aliás, começa a ler do capítulo 1, quando Nabucodonosor, nome bonito esse, não é não? Nabucodonosor,
Tem alguém grávida aqui, não? Já tem uma sugestão. Aí, ó. Sugestão para o seu bebê, Nabucodonosor. Aí, imagina um apelido como é que vai ser, né? Como é que você vai chamar só de Zinho? Zinho, vem cá, porque Nabucodonosorzinho não dá o diminutivo, né? O meu pai, eu vou falar o nome do meu pai para vocês prometem que não ri, né? O nome dele é Donosor. Esse é o nome do meu pai. Obrigado por não rirem. Alguns não cumpriram. Vou falar o nome da minha mãe. Encarnação. Ah, é porque eu não pedi para rir, aí vocês riram, né? É Donosor e Encarnação. São dois nomes diferentes. Minha mãe vem do espanhol, que era Encarnación. Mas a gente tem uma história com respeito a isso, que é o seguinte. Nosso menino estudava lá no IAP, né, que é uma escola adventista aqui no Paraná. E aí, um dia ele e os colegas aprontando na sala de aula, e a professora já não suportava mais aquela história. E ela deu uma prensa nos meninos. Para com isso, não vou mandar vocês para a diretoria e tal. E logo em seguida disse, bom, vamos mudar de atividade, vamos começar aí, cada um vai falar o nome da sua avó, do seu avô, e ele foi o segundo. E quando eu dizia o nome do meu avô, chama Donosor, e a minha avó Encarnação, ela disse, para a diretoria. Não, mas é da diretoria. Não, mas... E foi para a diretoria mesmo, né? Porque o avô e a avó chamam Donosor e Encarnação. Esse era o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi o imperador do Império Babilônico em 605 a.C. Ou seja, 605 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, depois do pai dele, que era Nabopolassar, ele conseguiu assumir a Babilônia e ele conseguiu atingir o mundo inteiro, abranger o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro. No próximo programa eu vou entrar um pouquinho mais em como Nabucodonosor fez para atingir e para manter o mundo inteiro sob a sua liderança. Mas Nabucodonosor conquistou o mundo inteiro, inclusive o povo de Israel. E Nabucodonosor levava cativos para dentro do seu reino pessoas, principalmente príncipes, sábios, religiosos, dos outros países que ele conquistava. E entre esses Nabucodonosor levou também jovens judeus, entre eles Daniel e 3 amigos dele que estavam lá em Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho numa noite, nessa época, 605 a.C., ele sonhou uma coisa bem diferente, sonhou com uma estátua muito grande, uma estátua um pouco diferente, ou muito diferente, ele nunca tinha visto aquilo. Acontece que Nabucodonosor não se lembrava do sonho, e ele chamou o grupo dos sábios para interpretar o sonho dele. Por algum motivo, Daniel não estava nessa primeira reunião. Na segunda vez, o rei disse o seguinte: olha, mandar matar todo mundo, já que vocês não interpretam o meu sonho. E foram buscar Daniel, que era considerado pelo rei como fazendo parte daquele grupo dos sábios. E foram buscar Daniel para matar. Daniel pediu, e a história vocês vão saber melhor no outro programa, mas o fato é que acabou que o Daniel acabou parando na presença do rei para explicar para o rei o sonho. Como? Daniel pediu para o rei um tempo para orar. Orou, e Deus revelou para Daniel o sonho e o significado. Uau! E Daniel foi até a presença do rei e começou a dizer para ele: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. O que mais Daniel expressou para o rei? E ele começou a dizer: a cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de quê? De prata, o quadril e o ventre de quê? De bronze, as pernas de quê? De ferro, e os pés? Parte de barro, parte de ferro. Era assim, uma estátua que não era uma estátua de um metal só, ninguém fazia uma estátua assim. Todo mundo que construiu uma estátua fazia de um material só. Agora imagine, ainda mais uma estátua com todo aquele metal pesado, tendo pé, que era parte de ferro e parte de barro. Pararia em pé uma estátua daquela?
Mas é que aquela estátua tinha uma significação especial. Depois de Daniel contar para o rei o sonho, ele começou a dar o significado do sonho. E Daniel disse para o rei Nabucodonosor: tu, ó rei, és a cabeça de ouro da estátua. Antes disso ele falou: rei, Deus do céu deu para o Senhor esse sonho, porque Deus escolheu revelar para o rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Opa, isso me interessa. Essa frase me interessa, porque os últimos dias são o tempo no qual nós estamos vivendo. Ah, mas como é que você sabe? Você vai ter a mesma opinião que eu tenho, à medida em que a gente for estudando a série Armagedon. E ele começou então a descrever para o Nabucodonosor que essa estátua com a qual Nabucodonosor sonhou não é nada mais, nada menos do que uma linha do tempo, e que lá em cima na cabeça está o ano 605 a.C., quando ele diz: tu és a cabeça de ouro, e aqui embaixo estão os últimos tempos, os últimos dias, tempo no qual nós estamos vivendo hoje. E Daniel diz: tu és a cabeça de ouro. E realmente o império babilônico foi tremendo. O historiador Heródoto diz que Babilônia, chamava Babilônia de a cidade dourada. A imagem do deus Bel Marduk era de ouro, o trono do rei, a mesa, o altar, tudo feitos de ouro. Babilônia era tremenda na sua arquitetura, ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos de Babilônia, toda a arquitetura moderna que existia, ela era muitas vezes maior do que Roma e Atenas, uma cidade tremenda. Ela tinha uma área de 5 quilômetros quadrados, e as muralhas dela tinham uma espessura de 31 metros, é isso mesmo, era a largura do muro, não era o tamanho da muralha, era a largura. Se você fosse andar em cima do muro, você ia ter um espaço de 31 metros para caminhar em cima do muro de Babilônia. Ela era considerada inexpugnável, mas o império babilônico acabou no ano 539. Daniel diz: depois de ti, rei, virá um outro reino, não tão rico e poderoso como o teu, é representado pelo peito e os braços de prata da estátua. A história conta para a gente, a história revela que depois de Babilônia veio Dario o Medo, que tinha como líder do seu exército Ciro da Pérsia, que era sobrinho dele, general do exército de Dario. Os dois, tio e sobrinho, se juntaram, se uniram para destruir Babilônia. Ciro, ele era muito esperto, por isso ele pegou parte do exército dele e colocou exatamente na entrada de Babilônia. A outra parte do rio Eufrates, a outra parte ele colocou lá na saída do rio Eufrates, e Ciro deu ordens para os soldados dele assim: quando as águas baixarem, vocês entrem na cidade pelo leito do rio. Parte do exército lá, parte do exército aqui, na entrada do Eufrates, na saída do Eufrates, lá em Babilônia. E como as águas baixaram? Simples, ele desviou o curso do rio. O rio baixou e os soldados entraram quando ninguém estava esperando. Aliás, esse momento está relatado aí em Daniel, e se você ler Daniel, você vai perceber exatamente como é que isso aconteceu. Depois Daniel diz: depois desse império de prata, vem um outro, de bronze, que é caracterizado pelos quadris da estátua. A história nos conta que Filipe da Macedônia, ele começou isso. Ele era o pai de Alexandre o Grande, que com 25 anos de idade explodiu como general e conquistou todo o Império Mundial. Tremendo Alexandre o Grande, lembrado na história por todo mundo, não é? Ele derrotou Dario III, que foi o último imperador persa, em 334 na Batalha de Granico, é o que nos diz a história. E Daniel continuou: depois desse reino marcado como reino de bronze, viria um reino marcado por qual metal mesmo? Ferro. E como a estátua, as pernas da estátua são longos, Roma foi o império mais longo. E na verdade os historiadores, como esse Edward Gibbon, chama Roma de a monarquia de ferro. Foi sob a monarquia de Roma que Jesus Cristo morreu. Roma veio se construindo desde antes
Ainda quando Alexandre dominava o mundo, não é? Cerca de 500 antes de Cristo, Roma se tornou uma república e foi evoluindo assim. Ficou assim por 500 anos. Depois de 500 anos, por volta de 265 antes de Cristo, toda a Itália era dominada por Roma já. E por volta de 200 antes de Cristo, dominou Cartago, no norte da África. Por último, dominou os últimos 3 reinos que restaram de Alexandre, e foi o reino mais longo, durando até 476 da nossa era. Depois disso, quando acabou o Império Romano, o que aconteceu mesmo? Na história? O que aconteceu na história? Qual império mundial veio? Qual reino? O império mundial veio depois de Roma? Nenhum. Lembra que eu falei para vocês? Roma foi o último império mundial. E Daniel disse para Nabucodonosor, lá em 600 antes de Cristo, ele falou: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Ele falou assim: vai ser um reino dividido, mas vai ter partes mais fortes e partes mais fracas. O mais incrível é que Deus é detalhista em tudo. Deus, nas suas profecias, ele não é genérico. Ele detalha. Aliás, ele deu essa profecia e você vai ver, à medida em que prossegue o Armagedon, ele depois detalhou mais a profecia, e detalhou mais a profecia, e deu mais detalhes da história, para a gente ter certeza que Deus é o dono da história, Ele sabe o que vai acontecer na história. Olha o que diz aqui: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino será forte numa parte, e na outra ele será frágil. E realmente é o que nós vimos. A divisão do Império Romano, o mesmo quadro que nós vimos antes, assim como são 10 dedos da estátua, foram 10 reinos, e a gente vê aqui o quadro completo, desde Babilônia até a Europa dividida. E você e eu vivemos em que parte dessa estátua? Nós vivemos nos pés da estátua. Aliás, é um pé tamanho 54, porque ele não para nunca mais. Olha, faz quanto tempo que nós estamos vivendo? 1500, 1600 anos nós estamos vivendo nos pés da estátua. Ou seja, é muito tempo na história. Agora, depois que Daniel falou isso para o rei Nabucodonosor, ele disse: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Uau! E não foi o que nós acabamos de ver? Tentaram se misturar por casamento. Deus diz tudo antes de acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. E algumas pessoas dizem assim: então é Deus quem determina, Deus é que faz esse lutar com aquele. Não, Deus é o Deus da liberdade. Então como é que Ele sabe o futuro? E eu vou dar uma explicação bem simples, do jeito que eu sei explicar para você. Mas vamos pensar o seguinte: pensa num filme que você assistiu 2 vezes. Alguém já assistiu o mesmo filme 2 vezes? Levanta a mão. Eu também já assisti. 3 vezes. Tem alguém que já assistiu 3 vezes o mesmo filme? Olha, gostaram do filme. Que coisa. Eu sou aquele capaz de assistir o mesmo filme 2 vezes e ter uma surpresa diferente em cada uma delas, porque eu esqueço o que eu vi antes. Então, quando começa a passar um tempo assim, é tudo surpresa para mim. Eu rio tudo de novo. Realmente, eu esqueço. Deus, Ele vê a história como quem vê um filme que já viu antes. Quando você lembra do filme, que você é diferente de mim, você sabe o que vai acontecer no fim. Você conhece tudo. Contudo, você não pode mudar o fim da história, só porque você já conhece. Você entende? Deus assiste assim a história. Deus revela para os seus profetas e para nós, através da sua palavra, dessa maneira a história. Nós estamos vivendo nos pés da estátua. Nós estamos vivendo exatamente na última parte da estátua. Depois disso não tem mais nada, tem? A pergunta que não quer calar, voltou aquele quadro. Mas e o asteroide? Vai aparecer.
vai aparecer agora no sonho. Olha o que diz. Em seguida, Daniel diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, se lá em cima é Babilônia, 600 anos antes de Cristo, e se nós estamos vivendo nos pés da estátua, Daniel diz para Nabucodonosor: nessa época, nos últimos dias, vem uma grande pedra e vai se chocar com a história no tempo desse povo e vai esmiuçar tudo. Não? O que essa pedra representa? Ou será que ela faz parte do Armagedon? O que tem a ver essa pedra com o Armagedon e esse cenário todo que foi montado? Sabe, eu quero dizer para você que a coisa mais maravilhosa do mundo é você confiar na Bíblia, na palavra de Deus, porque esta palavra é infalível. E eu vou dizer para você, quando você estuda a Bíblia, como nós estudamos agora, porque eu sei que muitos de vocês estão surpresos por causa dessa profecia, mais do que isso, a Bíblia serve para ser estudada, para ser entendida, para que eu saiba o tempo no qual eu estou vivendo, para que eu conheça o Deus ao qual eu quero servir. Mas a Bíblia também serve para Deus falar conosco. Deus fala com você através da Bíblia? Fala. Um dos nomes dela é Palavra de Deus. Se ela é Palavra de Deus, quer dizer que Deus fala comigo através da Bíblia. Quando você abre o seu coração, quando você abre a sua mente, para que Deus fale com você através da palavra, Ele vai falar na sua mente, porque Deus não exige que a gente faça decisões assim impensadas, como alguns pensam. Não, isso eu não entendo, mas é só pela fé. Tem coisas que se aceita só pela fé? Tem sim, poucas, mas tem. A maioria delas, Deus nos dá evidências, Deus nos dá motivos racionais para a gente acreditar. Ele não deixa a gente assim só numa fé cega. Ele nos mostra, Ele nos diz, Ele indica o caminho, Ele diz isso é por isso, na maioria das vezes. E Deus vai se comunicando. Primeiro a gente estuda, Ele fala conosco aqui. Aí a palavra vem para o coração, e quando ela cai no coração, a gente inicia um relacionamento com Deus. Daniel tinha um relacionamento com Deus, por isso Deus falava com Daniel, e Deus fala conosco não só pela Bíblia, Deus fala de muitas maneiras. Deus fala com a gente pela natureza. Quantas vezes você contempla coisas da natureza? Quantas vezes você, entendendo os animais, entendendo as flores, as plantas, você entende o cuidado de Deus por você. Deus se comunica com você através da natureza. Deus fala através das circunstâncias. Acontece que a gente vive com a cabeça fechada para a comunicação de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu sonhei isso para a minha vida, eu vou perseguir esse ideal, e tentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, Deus está tentando dizer, não é por aí, não é por aí, mas Senhor, o Senhor me disse que eu preciso ir até aquele lugar, mas quem disse que para ir lá você precisa ir por aqui? Você está tentando, não está conseguindo? Tenta por outro, e às vezes você tenta por aqui, não dá, tenta por ali, não dá, você diz, Senhor, mas só sobrou ali, e como é que eu vou para lá, por aqui? Ele diz, você vai, nem que você dê a volta no globo terrestre todinho, até você chegar lá, mas você vai chegar lá. Se eu estou indicando, é o melhor caminho para você chegar lá, onde eu indiquei que é o melhor lugar. Deus fala de muitas maneiras. Acontece que nós vivemos num mundo de tantas cores, tantos sons, nós perdemos a ideia de que Deus é o nosso Pai. Nós achamos que Deus nos criou e nos largou, simplesmente. Você não passa por algum momento na sua vida que você está pensando que Deus largou você? Que Ele deixou você? Muitos, a maioria das pessoas, mesmo os cristãos hoje, sabe o que pensam? Pensam assim, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Ele não é o Deus do Fernando. Durante muito tempo na minha vida, eu vivi como pastor, pensando que Deus era o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó.
E demorou um tempo para eu descobrir que Deus não é só o do Abraão, do Isaac e do Jacó. Ele é o meu Deus. Que Deus fala comigo. Que Deus me diz caminhos, direções que eu devo tomar. Que Deus direciona a minha vida de uma maneira geral, mas Ele direciona a minha vida em detalhes também. Demorou tempo para eu me expor à luz da presença de Deus. E esses dias atrás, eu tinha conversado isso com uma pessoa. É uma pessoa, um amigo meu muito íntimo, muito chegado. E eu queria impressioná-lo com isso. Embora ele seja uma pessoa religiosa, mas tem uma diferença entre o religioso e o filho de Deus, o que serve a Deus. E ele era religioso, como eu fui religioso no passado. E de 7 anos para cá, minha vida tem mudado, por simplesmente abrir o meu coração a Deus e crer que Deus pode falar comigo. Ele quer falar comigo, quer direcionar a minha vida. E eu cheguei para essa pessoa e tentei impressioná-la com isso. E ele ficou bravo. Ele disse: pode ser que seu Deus seja assim, o meu não. O meu parou de me ouvir faz tempo. Porque a minha vida é uma vida de sofrimento contínuo, o tempo todo. Não tem trégua para mim. Ele ficou bravo. Eu fiquei assim, desanimado, porque uma pessoa que você ama, você quer passar Deus para ela, quer que ela sinta paz no coração. Depois de um mês, ele me mandou uma mensagem de WhatsApp assim: ora por mim, porque eu comecei a buscar Deus como você falou. Uau, me animei. Passou mais uma semana, aí ele mandou assim: ora por nós, porque eu conversei com a minha esposa e meus filhos, e eles querem buscar Deus também, e eu estou conduzindo eles para a gente buscar como você falou. E a gente começou a orar. Depois de uns 15 dias, numa noite ele chegou em casa, eram umas 11 horas da noite, cansado do trabalho, a esposa dele já estava dormindo, deitada, e ele foi tomar banho. Ele falou: eu estava muito cansado, e eu fui tomar banho assim, falando com Deus, eu o tempo todo pensando em Deus, falando com Ele, conversando, pedindo para Ele purificar minha vida. E eu disse assim: Senhor, se o Senhor é assim, um Deus real mesmo, por favor, Senhor, mostra para mim que eu posso acreditar nisso. Eu estou abrindo meu coração, estou abrindo minha mente, eu estou me abrindo para o Senhor. O Senhor não é só o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. E ele foi para a cama. A esposa, que já estava sonolenta, dormindo, de repente, quando ele se deitou, o celular vibrou. A esposa olhou e disse: seu celular vibrou, chegou uma mensagem. Ele disse: eu sei, amanhã eu vejo. Deitou, ela disse: escuta, mas você não vai ler? Não, não vou ler, já estou deitado, é tarde, 11h30. Mas pode ser alguma coisa importante. Mas eu, vou ler, vai. Pegou o celular, quando ele acessou a mensagem, estava assim: vem aqui para fora, dá uma olhada na lua. Ele estranhou aquele negócio. Que mensagem estranha. Por via das dúvidas, se levantou e foi. Abriu a porta da casa, desconfiado, porque ele pensou: alguém está do lado de fora me mandando essa mensagem. Olhou, não tinha ninguém. Olhou para o céu, uma lua prateada enorme. Enquanto ele olhava para a lua, o celular vibrou na mão dele. Outra mensagem. E ele olhou o celular, estava assim: eu sou o mesmo Deus que criou essa lua, e eu posso transformar os seus sonhos em realidade. Uau! Esse é o meu Deus, o seu Deus. A vida desse meu amigo tem mudado dia a dia. Ele se tornou um servo de Deus. Ele se tornou alguém que vê Deus não como alguém distante. Ele tentou retornar a mensagem, tentou ligar para o número. Sabe, alguém pode ter passado essa mensagem para ele? Pode. E daí? Deus trabalha através de gente também. Deus trabalha através de pessoas também. Mas eu prefiro acreditar que Deus fala com a gente também pelo celular. Eu prefiro. Deus está assim, acessível a você. Ele não é o Deus do Daniel. Ele é o seu Deus. Da Cláudia, do Marcos, do André, do Lucas, da Karine,
da Paola. Esse é o Deus que eu conheço. Quem é Deus para você? Deus quer entrar na sua vida. Ele quer entrar no seu coração, na sua família, no seu negócio. Não como estão dizendo por aí para fazer você ficar rico. Ele quer entrar para dar sentido nisso tudo. Porque a gente vive uma vida sem sentido. E eu quero cantar uma música. Essa música, ela é a expressão de quem é Deus para mim. Do quão grande é Deus para mim, do quão maravilhoso é Deus para mim, de quão expressivo é o amor dele por mim e de quão presente ele está na minha vida e na sua vida. E eu quero convidar você que está em casa, quero convidar você que está aqui, para levar o seu pensamento para ele, colocar o seu coração na mão dele e desafio você a dizer: Deus, eu estou na sua mão, me dirige do jeito que o Senhor quer. Me ajuda a encarar o Senhor como sendo um Deus de verdade, o meu Deus. E Ele vai entrar na sua vida, se você permitir. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido, não se limita ante a dor e o sacrifício, abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória, o seu amor. Deus tem sido um Deus severo para você, só o Deus do juízo e não o Deus do amor. Ele é Pai, Ele ama você. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação, entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido, não se limita ante a dor e o sacrifício, abre seus braços
para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Eu quero erguer uma prece a esse Deus maravilhoso. E eu quero pedir por você que tem tido dificuldade em encontrar esse Deus, um ser pessoal com você. Por você que tem vivido uma vida sem propósito, sem definição, uma vida sem sentido. Para que Deus toque o seu coração e você ouse dizer: Deus, se o Senhor existe mesmo, entra na minha vida, como o meu amigo fez. Diz assim: entra aqui, Senhor, eu estou me abrindo para o Senhor. E à medida em que você for se expondo à luz da palavra de Deus, com a sua permissão, Deus vai entrar aí. Fecha os olhos. Deus amado, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor sabe, Senhor, que nós somos frágeis. Eu sou frágil, Senhor. Dependo do Senhor a cada dia. Dependo do seu Espírito, Pai, para me transformar, porque o que tem dentro do meu coração não é bom, Pai. O que tem dentro da minha mente não é bom. Por isso, Senhor, eu dependo do Senhor. Mas eu tenho visto e sentido o Senhor tocar na minha vida, na minha mente, no meu coração. Por isso, Pai, pelo que o Senhor tem feito em mim, eu peço ao Senhor e rogo, intercedo por os meus irmãos queridos, irmãs, que estão em contato com o Senhor agora, Pai. Com a permissão deles, toca esses corações. Que eles entendam com a sua mente, com a razão, e que eles sintam, através do seu Espírito, esse toque. Que se abram para o Senhor e que a vida tenha um novo sentido a partir da habitação do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.